Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Quero aproveitar e convidar você a ficar mais pertinho da gente, acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, www.jp.com.br/3 em 1. Inscreva-se e você também pode clicar ali no sininho no canto direito e receber notificações sempre que entrarmos no ar. Vamos lá, girando os temas do nosso programa, a reportagem do jornal O Globo, de capa do jornal O Globo de hoje, informa que medidas para aumentar o número de prisões no país, como pretende o futuro presidente Jair Bolsonaro, podem esbarrar no Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte ao primeiro turno das eleições, Bolsonaro afirmou numa entrevista aqui para a Jovem Pan que quer entupir a cadeia de bandidos. Disse ele, aspas, prefiro a cadeia cheia de bandidos do que o cemitério cheio de inocentes. Foi uma das tantas frases de impacto de Bolsonaro durante a campanha, mas segundo a reportagem, que ouviu ministros da corte, eles disseram que não tem a intenção de rever decisões sobre endurecimento penal. Vários temas em discussão aí, Vera, por exemplo, presídios superlotados, audiências de custódia, a maioridade penal, né? Uma extensa pauta. Essa questão das audiências de custódia é uma pauta caríssima aos ministros do Supremo. Ela começou a ser instituída na presidência do Gilmar Mendes no CNJ e teve continuidade também com o Ricardo Lewandowski, que foi algo que eles sempre enalteceram como uma maneira de justamente fazer o contrário disso que o Bolsonaro prega. Tirar do sistema prisional aqueles que ou já tivessem cumprido a pena e ainda estivessem aguardando alguma medida para poder sair, ou que tivessem cometido pequenos crimes, etc. Portanto, essa vai ser uma controvérsia entre o novo governo e o novo Congresso, que tem uma disposição muito parecida com a do Bolsonaro para encarar esses temas, e o Supremo. A mesma coisa quanto a isso, dos presídios superlotados. O Bolsonaro tem feito um discurso que eu não sei até em que medida isso vai ser alvo de uma política efetiva de governo, uma vez que não diz respeito exatamente ao executivo lotar as cadeias de bandidos, etc., mas o judiciário já concedeu inclusive indenização a presos em caso de superlotação. Isso foi objeto de votação do Pleno do Supremo recentemente, que aprovou esse tipo de medida. A mesma coisa em relação a desarmamento, redução da idade penal, todas essas questões devem enfrentar discussões no Supremo, porque elas suscitam discussões quanto à constitucionalidade, quanto à aplicação da lei penal, a necessidade de mudança disso ou daquilo, o que esbarra em cláusula pétrea ou não, o que pode ser objeto de reforma por meio de emendas constitucionais. Então, eu acho que uma tensão nessa questão vai ser inevitável, Silvio. Você tem alguns ministros que têm uma visão mais progressista desse tipo de coisas e outros que têm uma visão um pouco mais conservadora. Entre os progressistas, o Luiz Barroso, entre os que têm uma visão mais punitivista, o próprio Alexandre de Moraes, que falou conosco aqui hoje no Jornal da Manhã. Então, eu acho que é de esperar que o judiciário funcione mais ou menos como um moderador nessas questões, né? Que elas passem facilmente pelo Congresso, que tem uma nova formatação mais conservadora, mais de direita, mas aí, quando tiverem a sua a constitucionalidade questionada ou por entidades, ou pela OAB, ou por outro tipo de grupo da sociedade, elas parem no Supremo e suscitem, sim, um debate longo. Andreasa, queremos ouvi-lo. Menos para mim a matéria em si, a questão em si e o embate que se projeta para o futuro. Deixando de lado a pauta. A pauta de segurança pública, redução da maioridade penal, fim da audiência de custódia, excludente de ilicitude. Vamos deixar isso de lado e pensar na relação entre os poderes. Nesses últimos anos, a gente tem uma relação conflagrada entre o Congresso Federal, muito enfraquecido, e o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Judiciário. A gente teve muitos embates. Especificamente, sobretudo, porque o Supremo, em certa medida, ocupando um espaço vago, uma vacuidade por falta de ação, de proatividade do Congresso, mas erradamente, porque é errado, o Supremo muitas vezes usurpou atribuições do Legislativo e, portanto, legislou longamente, em alguns casos, barbaramente. Eu sempre acho um erro. Não interessa a matéria.
por exemplo, eu sou editor e houve a discussão sobre a censura prévia em biografias. Evidentemente que eu sou contra e eu sou vítima disso. Mas é matéria legislativa. Foi o Supremo quem decidiu, até num voto histórico da Carmen Lúcia. Bom, mas ruim, porque inverte, desequilibra o peso entre os poderes. Agora, nesse caso, me parece estar projetado, além dessa disputa já em curso, Congresso Supremo, uma disputa entre executivo, na figura do Jair Bolsonaro e de sua pauta, porque esse é um presidente que tem pautas na área dos costumes e da segurança pública, pautas que tratam de matéria constitucional. Muitas vezes a gente terá muito esse conflito, acho, e não é de todo ruim, a gente precisa ver até que nível as coisas se equilibram, entre Executivo e Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema? Quando o Congresso decidir alguma coisa, o Congresso é conservador, ele está à direita, ele mudou assim, foi o povo que elegeu esse Congresso. E existem atribuições exclusivas do Congresso Federal. Quando o Congresso, esse novo Congresso, extrapolar a sua atribuição e definir leis que avancem contrariamente à Constituição, aí nesse caso sim espera-se que o Supremo se reúna, se mobilize como freio para esse abuso. O que não dá é para a gente achar bom essa cultura que se instituiu no Brasil nos últimos anos, desses partidecos, tipo PSOL, PCdoB, mesmo a rede da Marina Silva, que passam toda semana arguindo inconstitucionalidade no Supremo por qualquer matéria e obrigando o Supremo a se meter em coisas que não têm a ver com constitucionalidade muitas vezes. Então, a preocupação é que cada um volte a ocupar o seu espaço. Aquela ideia que o Ciro Gomes usou, equivocadamente, mas que serve. A ideia de cada um na sua casinha. Existem funções do Congresso, é conservador, então daqui a 4 anos, vota num progressista. Nesse ano é conservador. Avançou na Constituição, aí o Supremo reage. O Supremo, já agora, todo crispadinho, antecipando pontos de conflito que não necessariamente são matéria constitucional, aí é ruim. E você, Joel, o que você acha? Sem dúvida esses conflitos devem aparecer e o Supremo, apesar de muitas vezes ir além das suas funções, às vezes, vai infelizmente ter que adotar também a defesa até mesmo de direitos humanos, que por mostras aí do Bolsonaro ou de políticos ligados a ele ou de filhos dele no passado já mostrou que realmente não será uma prioridade do próximo governo. Por exemplo, o Bolsonaro em 2003 declarou que enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Esse é o tipo de mentalidade que ele traz para o combate ao crime e que se reflete também nos projetos dele, que sempre no sentido mais punitivista possível, aumentando as penas para todos os tipos de crime. Lembrando que no Brasil, o que vai fazer o criminoso não cometer crimes, o que vai impedir uma pessoa de cometer crimes, não é só ter a pena mais alta. A nossa principal carência aqui é uma polícia que consiga de fato prender e um sistema de justiça que consiga condenar os criminosos. A imensa maioria dos homicídios no Brasil, por exemplo, passa impune. E para melhorar isso, não basta passar leis mais duras. Pelo contrário, muitas vezes as leis mais duras acabam punindo os criminosos que oferecem menos perigo, até aqueles não violentos. Bolsonaro é contra a audiência de custódia. A pessoa pega em flagrante, tem uma audiência com o juiz, e se o crime dela era não violento, se ela apresenta pouco perigo, ela nem ficava presa, ela nem vai presa. Isso reduz muito o número de prisões feitas e que já estão tendo uma sobrecarga muito grande no nosso sistema prisional. Precisa ser pensado nisso, sim. A mentalidade simplesmente, puramente punitivista não dá conta disso. Pelo contrário, não toca o problema onde ele precisa ser tocado e acaba aumentando o sofrimento desnecessariamente, sem gerar segurança nenhuma para o restante da sociedade. E como é que você aumenta a taxa de criminosos que são de fato violentos, que são de fato capturados? Daí você precisa investir em polícia, em infraestrutura para o trabalho policial, em treinamento e em inteligência, coisas que até agora o Bolsonaro não deu mostras de que esse é o caminho que ele pretende seguir. Para ele, penas mais duras são sempre o caminho. Não é a experiência que o Brasil tem tido.